onda? ¿Cómo están? Espero todo bien. Mi nombre es Inti Deus. Bienvenidos a la tercera temporada del programa Inti Conversa, en el cual estaremos entrevistando a personas muy importantes de las artes, las ciencias y los deportes. Espero les gusten mucho estas entrevistas y nos estamos viendo. Fala aí, galera, tudo bem? Nessa entrevista eu tive a oportunidade de conversar com Reginaldo Silveira Costa, conhecido na capoeira pelo nome de Mestre Esquisito, sociólogo, escritor e também capoeirista, que veio para México apresentar o seu livro Todas as Raízes de la Capoeira, em espanhol, no terceiro encontro de camaradas do grupo Pura Capoeira. Espero vocês gostem muito disso e eu tenho uma pergunta para vocês. Como é que o terreiro do fundo da casa, no qual uma criança joga, se converte, se transforma no fundamento espiritual e filosófico de uma comunidade mundialmente conhecida? Olá aí, galera, tudo bem? Meu nome é Inti, conhecido na capoeira pelo nome de Gato Preto. Hoje nós estamos retomando isso aqui das entrevistas e para marcar esse retorno, nós vamos falar com uma pessoa muito importante na capoeira, uma pessoa muito boa que é o Mestre Esquisito. Tudo bem, Mestre? Tudo muito bom estar com você, saber do seu sucesso aí na internet. Espero tirar uma casquinha desse sucesso aí também. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Você está gostando disso aqui, de Cuernavaca, do México? Sim, eu adoro o México, gosto muito da comida, da cultura mexicana. Creio que existe muita coisa comum entre nós brasileiros e os mexicanos. E é o que faz com que a gente se sinta bem como irmãos, né? Nós somos um povo irmão, somos irmãos entre nós, nos entendemos muito bem, gostamos, os brasileiros gostam de vir aqui, os mexicanos gostam de ir ao Brasil. Acho que nós somos uma nação bem unida, bem parecida, com muitas coisas em comum, né? É muito legal isso, nós conectamos muito. Eu já viajei lá para o Brasil e eu vi coisas muito similares, né? Pois é, muitas coisas em comum, nós temos muita coisa em comum. E o gosto pelo futebol, né? Embora que parece que vocês estão achando que ainda vão ganhar do Brasil muito, eu acho que não é tão fácil. Não é fácil não. E a capoeira, né, que é nossa matriz cultural maior aí, que nos une a todos. E enquanto povos que somos irmãos aqui de continente, Américas, todos somos Américas, e a capoeira hoje nos une mais ainda, né? Até mesmo mais do que o futebol, que faz com que se aprenda também o português, que vocês vão para lá para conviver, para fazer, porque o futebol é muito de assistir, mas a capoeira é de fazer, né? É de fazer. Tá bom. Hoje nós vamos falar um pouco da sua história na capoeira, na vida mesma. Sim. Então, para começar isso aqui, eu gostaria que você falasse um pouco dos seus origens na vida, os seus antepassados, seus avós, a sua família, de onde você vem. Tá certo. Até onde eu saiba, que nós normalmente não sabemos além do nosso bisavô, né? A minha bisavó, de um lado, ela foi índia mesmo, pega no laço, no meio do mato, a minha bisavó, do lado do meu pai, e do lado da minha mãe nós tivemos uma pessoa que foi, cheguei a conhecer uma bisavó, né, que foi uma pessoa portuguesa, e a minha origem então reúne sangue africano, sangue indígena e sangue português. Então eu venho dessa linhagem, que é uma miscigenação típica no Brasil, né? Todos no Brasil somos miscigenados entre africano, português e indígena. Então nós somos dessa combinação. Por isso nós temos uma nação extremamente resistente a estamos preparados para nos adaptar à vida na Europa. Muita gente do Brasil vive em Portugal, como também muitos vêm aqui para o México, para os Estados Unidos e regiões. Eu hoje, por exemplo, moro mais próximo do mato mesmo. Eu gosto muito da natureza.
né? E a minha ligação indígena que me leva para isso, para querer ficar próximo da natureza. Eu nasci em Minas Gerais, que é um estado extremamente rico culturalmente, com muitas tradições culinárias, muitas histórias. A primeira vez que eu ouvi falar em capoeira era na minha cidade, que eu fiz uma música, inclusive, para contar a história do primeiro capoeira que eu ouvi falar sobre ele, né? Foi um negro capoeira que bateu na polícia da cidade toda. É engraçado isso que aconteceu. E essa história foi meu pai que me contou e eu transformei numa música, que chama História de um Negro Capoeira. Depois disso você canta. Pra não escutar. Não, vai ser difícil eu cantar porque a letra é muito grande, eu não tenho uma. Só se eu pegar a letra na mão para conseguir lembrar tudo, é muito grande a letra. Mas eu vou depois passar para você a música e você, se quiser, na edição, coloca a música. Está inclusive publicada no YouTube junto com um disco que eu gravei, que são músicas de capoeira. Tá. Foi muito bom essa primeira parte da história. E você contou um pouco dos seus antepassados e a sua família, suas origens. Eu sei que aqui no México também é muito essa mistura de muitas culturas. Né? Muitas isso nos junta muito. Muita gente pensa que aqui no México é somente os indígenas, mas também vieram negros da África, de muitas partes do mundo, e é uma mistura muito grande. Então, agora o que lembra você da sua infância, o que você gostava de jogar, o que você gostava de comer? Então eu fui criado numa cidade pequena, relativamente pequena, que é a cidade do interior, e a gente criava solto na rua, muita brincadeira de rua. Corrida, pique-pega, bola. Eu era muito ruim de bola, mas mesmo assim a gente tentava. Tinha os vizinhos que eram muito bons de bola e a gente jogava todos os meus irmãos, os 5 contra um deles e perdia. O cara era fera no futebol. E uma coisa muito importante que marcou muito a minha infância foi a noção do que a gente chama de terreiro. Em Minas, o terreiro é o lugar do fundo da casa onde se brinca. Foi daí que eu tirei o nome do meu grupo de capoeira, que se chama Terreiro Capoeira por isso. A gente veio de uma origem em que o terreiro era um espaço de brincadeira no fundo do quintal. Isso é a coisa mais marcante para mim. Subir em mangueira, brincar, fazer brincadeiras de tomar banho em rio e tudo, tinha um rio que passava no fundo da minha casa. Depois a gente descobriu até que o rio era poluído. Mas ninguém estava nem aí. Criança de interior não quer nem saber. Mas tomávamos banho naquele rio, Rivieira, lá em Montes Claros, na minha terra. E o quintal era o lugar mais importante do mundo, né? Era o lugar onde a gente realmente tinha o nosso mundo, era no quintal, no terreiro. Por isso eu usei o nome de terreiro para criar a nossa escola, que hoje já tem 46 anos e em breve estamos completando 50 anos já de história. Eu não sabia que o significado de terreiro era isso que você contou. Eu estou sabendo apenas. Tem um outro significado, logicamente, que surgiu mais tarde, que eu descobri mais tarde, que é o terreiro enquanto uma área de prática religiosa. A prática afrodescendente, ela se dá no terreiro. E para mim isso só enriqueceu, né, o significado da nossa escola por ter essa conexão também espiritual. Vi que isso também era relevante para a história, para as tradições africanas, da qual a capoeira descende. Então essa conexão com o terreiro enquanto um lugar sagrado, um lugar de oração, um lugar de espiritualidade, de ancestralidade, só melhorou o sentido do nome do grupo. A própria religião afrodescendente era muito mais discreta, era muito mais oculta, era muito mais escondida, era feita, né, de uma forma discreta, não tinha tanta liberdade como tem hoje, graças a Deus. E a gente aproveita e conecta com toda essa questão espiritual o sentido da nossa escola também. Qual foi o seu primeiro acercamento nisso? Então, a primeira noção de capoeira foi essa história que eu falei que meu pai contava.
que lá na cidade apareceu um negro que se dizia que era capoeira e que bateu na polícia da cidade e que isso entrou muito no meu imaginário. Aí com 14 anos eu me mudei para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, aí eu conheci que já haviam escolas de capoeira no subúrbio do Rio de Janeiro, que eu me mudei lá para Bom Sucesso, eu fiquei morando em Bom Sucesso. E em Bom Sucesso já existiam escolas de capoeira. Então eu já ouvia falar, eu não cheguei a ir lá, mas eu via, tinha escola aqui, tem escola ali e tal. Aí, lá na minha escola, onde eu estudava, eu tive o primeiro desafeto com um capoeirista, que era um rapaz que treinava lá e eu era meio autoridade lá na escola, que eu era do Grêmio da escola e ele era um negro muito forte e tal. Eu sei que a gente arranjou uma confusão e marcamos uma briga lá fora. A gente fazia isso antigamente, não podia brigar dentro da escola. Se brigasse, tomava suspensão, expulsão, não sei o quê. Agora eles também fazem. Não faz isso, né? Vamos brigar lá fora. A gente falou, vamos brigar lá. Aí fomos para brigar lá fora. Quando a gente foi brigar lá fora, e ele era capoeirista, só que eu era maior do que ele. E quando ele tentou me dar uma rasteira, que o que se pensava de capoeira na época era uma rasteira, chamado de corta-capim. Corta capim, bota a mão no chão e faz assim com a perna. Só que o que eu fiz? Mesmo sem muita noção, eu bloqueei o movimento dele. Ele não ganhou espaço para poder se movimentar. Então eu bloqueei ele e alguém apareceu, aquele pessoal do deixa aqui, esse porra para lá. A briga acabou mais cedo, graças a Deus, que eu podia ter tomado um prejuízo muito sério. E acabou ficando. Foi o primeiro contato que eu tive diretamente com a capoeira. E aí, mais tarde, alguns anos depois, eu fui para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, é que eu descobri a escola do meu mestre, perto do lugar onde eu almoçava, que era num SESC, um centro social que existia lá, e do lado tinha uma academia de karatê, e do lado a academia de capoeira, que era do mestre Tabosa. Aí eu comecei a passar por ali, muito curioso, ficava, olhava, tal. Depois eu peguei e subi um dia para assistir, comecei a assistir a aula, o mestre mandou sentar lá do lado para assistir a aula, aí eu assisti e tal. Uns 2 meses, 3 meses depois eu me matriculei lá. Aí eu comecei capoeira em 1974, lá em Brasília, na academia do mestre Tabosa, aí sim matriculado já como aluno. É muito diferente de pessoa a pessoa o acercamento que você tem na capoeira, né? Você tive acercamento numa briga, Sim. Eu tive um acercamento diferente, não sei, meu estimador tive um acercamento diferente, é muito diferente, né? O corta-capim foi dos primeiros movimentos que eu gostei na capoeira. Você viu, né? E é bonito, né? Porque eu praticava antes breakdance. Então eu conheci esse movimento pelo breakdance, e quando eu entrei na capoeira eu vi, nossa, esse movimento é muito parecido, né? Mas o breakdance era parecido da capoeira, era parecido ao movimento da capoeira. Muitas artes, né? Sim. Pegam coisas da capoeira para fazer a sua arte, né? Lá na França, por exemplo, o primeiro grupo da França que eu conheci que fazia capoeira, do mestre Beija-Flor, que se tornou um grande amigo meu, a maior parte dos alunos dele eram de grupos de teatro e de grupos de dança, que foram fazer capoeira para melhorar o seu trabalho, tanto como teatro quanto dança. Isso em Paris. E depois eu fui vendo que muitas outras pessoas da área de dança e de teatro buscavam a capoeira porque dava mais performance, melhorava a sua capacidade, melhorava a sua plasticidade. Então a capoeira contribui com muitas artes, né? Como ela é uma arte múltipla, ela contribui com muita gente. Também eu pratico capoeira por isso, né? Porque é uma arte muito completa. Você tem música, você tem luta, tem dança, tem atuação também na roda. Então é uma arte muito complexa, muito complexa e muito completa, né? Muito completa. Eu gosto da capoeira por isso também. A capoeira
Muita gente escolhe a capoeira por um motivo, muitas vezes, por exemplo, eu conheço muita gente que foi para a capoeira por causa do jogo, de ver o jogo, né? Outros olham para o jogo e falam assim, eu jamais vou conseguir fazer isso. Mas não vai fazer por quê? Porque ele imagina que a pessoa já nasce com aquela capacidade, e não imagina que ele treina para desenvolver a prática que leva a isso. Outros entram por causa da musicalidade. Eu conheço gente que fez capoeira por causa da musicalidade. Outros entram justamente para poder melhorar a questão da saúde, que é uma aeróbica, que é um exercício, que é uma atividade física bem completa e tal. Então a capoeira realmente tem muitas faces, né? Tem muitos motivos, mas também é melhor quando você junta tudo isso, né? Você começa a dominar tudo isso. Você pode ter uma coisa que você domina mais, mas você pode juntar tudo isso e ver a capoeira como uma arte completa. Muito completa. Eu tenho trabalhado muito, já dei muitas palestras falando da capoeira como um fenômeno que permite o conceito hoje que chama de inteligências múltiplas. A capoeira, ela lida com um conjunto muito amplo de inteligências do ser humano, isso que você está dizendo. A capoeira mexe com a dimensão de arte, fortemente. Isso é uma das inteligências. Ela mexe com a socialização, que torna as pessoas unidas em torno de um processo social comum, comunitário, coletivo, que na sociologia se chama de pertencimento. A pessoa pertence àquele movimento, ele é parte daquilo, ele é uma pessoa daquela sociedade. Isso tudo tem a ver com uma outra inteligência, que é a inteligência social. A capoeira ajuda muito você a se fortalecer emocionalmente. Por quê? Porque você lida com as adversidades, lida com a perda, lida com o prejuízo. O capoeirista tem que saber perder, né? Não só pensar que ele vai chegar na roda e vai ganhar sempre. Uma hora ele vai tomar uma banda, uma hora ele vai tomar uma queda, uma hora vai tomar uma peia. E se ele tomar uma peia, ele tem que absorver isso, não adianta. Então isso dá maturidade emocional. A maturidade emocional é uma outra inteligência. Nós já estamos falando da terceira, que é a inteligência emocional, né? A questão do distanciamento, muitas vezes que acontece, brigas que fazem parte de um conflito humano, isso tudo fortalece a sua inteligência emocional, a terceira inteligência que nós estamos falando. Mas tem mais, o capoeirista é empreendedor, ele tem a capacidade de organizar evento, ele tem a capacidade de empreender, muitas vezes de se tornar um empresário dentro da capoeira. Existem capoeiristas hoje que são vencedores no mundo como empresários. Pessoas que têm grupos grandes, que têm uma economia enorme em torno do seu trabalho. Isso já é um outro tipo de inteligência, uma inteligência estratégica, econômica, né, comercial. Aí você entra num terreno da questão, por exemplo, da capoeira enquanto um autodomínio corporal. Existe uma inteligência corporal. A capacidade de plantar uma bananeira depende de uma inteligência emocional. Então, nós já falamos de 5. É muito, né? Você pode ver que a capoeira não é somente luta, não é somente pernada. Exatamente. Tem muita coisa que... Tem muita gente que não tem ideia disso, né? Que acha que a capoeira é apenas um jogo esportivo. Chega perto que vai ver que tem muita coisa associada à capoeira. A própria inteligência ancestral, né? A compreensão da minha origem, isso tudo é parte também da capoeira. E muita coisa, né? A gente teria que ter um tempo só para isso, né? Só para falar disso. Só para falar disso, da capoeira, de tudo que contém, né? Tudo que tem. Agora, eu quero saber um pouco de você como mestre, né? Você já contou-nos como foi o seu acercamento da capoeira, mas agora como mestre, como foi fundar um grupo, como foi ter alunos, como foi transmitir esses ensinanças que você esses conhecimentos, né? Então, eu comecei capoeira já com 20 anos de idade. Então, como eu comecei com 20 anos, eu já tinha uma maturidade diferenciada um pouco.
Então eu já tinha coisas que quando eu cheguei na capoeira, eu já tinha claro na minha cabeça. Por exemplo, eu via a capoeira como um fenômeno esportivo importante, né? Aí ainda no primeiro ano de capoeira, eu escrevi matéria para o jornal em Brasília. Escrevi matéria falando, questionando o problema da falta de apoio da política, do governo para a capoeira. Eu já escrevi isso no primeiro ano de capoeira. Aí, em seguida, eu encontrei um espaço lá em Brasília, dentro do SESC, que era um centro social de convivência dos comerciários de Brasília. Lá dentro eu achei um espaço que poderia ser bom para a capoeira. Mas eu era muito novo na capoeira, tinha menos de um ano. Então o que eu fiz? Eu chamei um amigo meu lá de Brasília, uma pessoa que eu confiava muito e admirava muito, que era o professor Tranqueira, Luiz Lopes Tranqueira. Detalhe, Tranqueira não era apelido, era nome próprio. Então o cara já tinha um nome já de Tranqueira, já era um nome complicado. E eu convidei ele, nós fundamos um grupo de capoeira, Grupo Birimbau de Ouro, dentro do SESC de Brasília. Isso eu tinha menos de um ano de capoeira. Eu montei esse trabalho lá e o Tranqueira era apenas o professor e eu organizava tudo. Eu mantive esse trabalho por alguns anos, até que no ano de 79 eu resolvi ir para morar no Ceará. Quando eu fui morar no Ceará, aí eu realmente decidi, já era contramestre, na época com 5 anos se chegava a contramestre. Até antes disso, depende do mestre do grupo. Então, nesse tempo eu fui para o Ceará, e aí eu tinha 5 anos de capoeira, era contramestre da Academia Tabosa, e cheguei em Fortaleza já com o ideal de criar uma escola. Eu não sabia o que eu ia encontrar, mas eu tinha a ideia de que... Aí eu encontrei alguns capoeiristas, pessoas que já faziam capoeira, mas faziam uma capoeira mais folclórica, né? Que era uma capoeira de rua, uma capoeira sem uma base técnica, igual eu trazia de Brasília. Brasília e Rio de Janeiro se uniram muito para fazer essa escola da capoeira moderna, muito baseada em movimentos repetitivos, em técnicas tipo desequilíbrio, num ritmo mais acelerado de jogo e tal. Isso, Brasília e Rio se uniram e forjaram isso fortemente. E eu levei essa mensagem, esse trabalho para o Ceará, e lá eu comecei a minha escola. Foi onde eu desenhei no papel uma palhoça, né? Um lugar de palha, com teto de palha, e botei o nome de Terreiro Capoeira. Aí eu comecei, em 1979, no Ceará, a minha primeira escola de capoeira. Porque você já tinha conhecido outras escolas, outros mestres, e você já tinha uma ideia, né? Já tinha uma ideia. De o que você queria fazer. Brasília já me inspirou muito, né? Eu já levei de Brasília o que eu via do meu mestre e outros mestres que eu conheci. Só que a minha ideia de ir para o Ceará era para viver uma cultura mais nordeste, mais brasileira, mais povo, entendeu? Brasília é uma cidade de elite. Eu morava no centro de Brasília. Você não via essa noção de periferia, de coisa assim, em Brasília, onde eu morava. No Ceará eu fui com essa noção. Eu ia encontrar povo, pessoas mais simples, então eu queria uma coisa mais simples, uma escola com um teto de palha, né, para poder, e chão pisado, não era nem cimento. Eu pensava numa escola com chão batido, que a gente chama, para poder fazer uma escola de capoeira que eu chamei de terreiro capoeira. Falando de os mestres que você conheceu, quais foram os mais importantes na sua vida que inspiraram o senhor mais? Eu conheci o meu primeiro mestre, foi o mestre Tabosa. O primeiro mestre que eu conheci foi ele. E ele, com certeza, não só a mim, mas ele inspirou uma geração. O Tabosa, a primeira vez que eu estive na Europa, já nos anos 90, eu encontrei um rapaz que tinha gravado um disco lá no Canadá, Mestre Barrão. Aí ele gravou um disco e ele falava... Não, esse que eu estou falando é um outro. É um mestre lá de Boston. E ele gravou um disco fazendo uma homenagem aos mestres. Ele falava
Axé São Paulo, mestre Suassuna, mestre fulano, mestre fulano. Axé Bahia, mestre fulano, ele falava o nome de mestres. Quando chegou em Brasília, ele falou Axé Brasília, mestre Tabosa. Aí eu peguei esse disco, isso na época que ninguém tinha muito disco gravado, porque os CDs nessa época eram gravados com prensado, era um processo industrial ainda muito complicado. Aí eu peguei esse disco e levei para o Tabosa. Falei, você conhece esse mestre? Não conheci, ele não conhecia o cara falava nele. Então ele era muito conhecido, Tabosa, porque ele jogou muita capoeira, ele foi um grande capoeirista, uma pessoa de ideia, um investidor, um cara que criou, fez esgrima, fez judô, fez teatro, fez cinema. Ele chegou a participar de cinema, Tabosa, né? Então ele era uma figura extremamente popular e um grande capoeirista. Então foi a primeira pessoa que me impactou muito conhecer foi ele. Além de ser uma figura extremamente didática, que ensinou muita gente e tal. Então ele foi meu primeiro contato com a capoeira. Dali eu conheci, em volta dele, eu conheci alguns outros mestres. O Tranqueira, por exemplo, foi esse rapaz que eu chamei para ser meu parceiro. Ele foi um cara ele morreu muito precocemente. O Tranqueira, ele era um capoeirista de rua. Aí eu conheci um outro lado da capoeira. O Tabosa era um cara de academia, um cara esportivo, muito forte, muito rápido, fazia muito exercício, muita movimentação bonita. E o Tranqueira não. O Tranqueira era uma capoeira objetiva, que era uma capoeira de briga, uma capoeira de rua, uma capoeira de decidir jogo, sabe? Então eu conheci esse lado através dele, aprendi muito com ele também. E depois eu conheci outros grandes capoeiristas, como o Adilson, lá de Brasília, que foi, com certeza, até hoje ele é considerado a meia-lua de compasso mais rápida do mundo, o Adilson. Mas era um cara que fazia 200, 300 golpes por dia para treinar, sabe? Exagero, muita força, muita velocidade, muita competência técnica e tal. Então, aí eu fui conhecendo pessoas, né? Depois conheci o próprio Camisa, no Rio, conheci Peixinho, conheci mestres da Bahia, como Itapuã, conheci o mestre Gato. O Gato, quando ele chegou em Brasília, o Gato Preto, que morreu agora, no ano passado, o mestre Gato Preto era de 3 ou 4 gerações de capoeiristas da Bahia. E ele era uma capoeira que não se identificava, ninguém sabia o que era aquilo, era uma capoeira Angola, muito tradicional. Pra você ter uma ideia, quando ele chegou lá, estavam numa sala Tranqueira, que jogava muito, Risadinha, que era um outro grande capoeirista, o Pesado, que virou mestre também, e eu, nós 4. O Gato chegou, quando a gente conheceu ele, e nós íamos revezando os 4. Cada um jogava com ele até cansar. Sentava, subia o outro. Jogava até cansar. E ele falando assim, já estou quase quente, já estou aquecido. Um sinal tinha acontecido, né? Cara, normal. era um absurdo. Eu tinha muita curiosidade dele, porque uma vez num treino, nós escutávamos música no treino, e um dia eu escutei esse nome, Gato Preto, né? Mexe o Gato Preto. Ah, pois é, seu nome aqui, né? É o meu apelido na capoeira. Sim. Eu tava, nossa, quem será esse mexe aí, né? Pois é. Mas sempre eu tinha essa dúvida, eu perguntava, mas tem pessoas que não sabiam. Sim. Então, agora que você está dizendo pra mim, é muito legal, né? Não, ele e o pai dele eram um grande mestre de capoeira. O pai dele, o mestre Gato Preto Velho, que a gente chamava de Gato Preto Velho, ele foi pioneiro em Brasília. Ele foi o primeiro cara que fez rodas de capoeira quando Brasília ainda estava sendo construída, o mestre Gato Preto. E aí o filho dele, que foi o que eu conheci, que eu convivi, que se tornou um amigo meu, inclusive, o ano passado, quando ele morreu,
A primeira pessoa para quem o aluno dele lá em Brasília, que chama Mestre Xuxa, ligou foi para mim. Falar, mestre, infelizmente o mestre faleceu e tudo, então tinha uma ligação assim, muito forte. Ele teve em alguns eventos nossos, participou, deu aula, e ele não era de se misturar, não, ele era uma figura bem fechada, bem reservada. Dava aula aí pela Europa, porque ele ganhava uma grana e tal, mas no Brasil mesmo ele quase não dava aula. E o Gato Preto foi, talvez, o capoeirista mais competente que eu vi jogar, porque quase todo mundo joga um tempinho e para. E ele não cansava, ele era incansável. Ficou 4 mestres de capoeira jogando com ele, revezando, e ele sem... Eu que você ia falar da resistência, né? A resistência. Não somente física, mas também mental, socioemocional, né? E a capoeira Angola aprende uma coisa que nós da regional raramente aprendemos: a economia da nossa energia. A gente gasta isso muito rápido, muitas vezes, porque quer mostrar tudo, tá gastando energia, não tá, para que serve ficar dando armada no ar, dando pulo para não chutar? Isso, o capoeira de Angola, ele tem essa noção que ele precisa de guardar aquela energia para o momento que ele precisar. Por exemplo, esse dia que eu estava jogando com o Gato, eu já era um razoavelmente bom capoeirista, tinha uns 4 anos de capoeira, para isso naquela época era bastante tempo, tá? Aí eu falei, eu vi o movimento dele, ele dava uma armada meio solta assim, para poder forçar você a descer, sabe, assim, dentro do jogo. Aí eu falei, eu vou achar ele nesse tempo aqui dessa armada. Quando ele deu uma armada, eu entrei e dei uma banda nele, sabe? Quer dizer, eu ousei dar uma banda nele. Quando eu correndo um risco. Quando eu dei a banda nele, ele caiu na base, entendeu? Ele não tocou no chão, né? Porque desceu no calcanhar, com a perna esticada, e levantou de lá, igual, parece que ao invés dele cair, ele usou aquela descida como impulso, sabe? Bater e subir já com o pé, pá, morrendo, né? Saiu voando. Não, e o detalhe é que depois ele falou assim, gostei da banda. Eu falei, gostei da chapa, mestre, da bênção. Muito isso, bom. Né? Um dos melhores capoeiras que eu já vi na minha vida foi o Gato Preto. Maravilhoso, muito bom demais. Depois eu posso te mandar, inclusive, algumas fotos. Tá? Obrigado. Dele que você vai gostar de conhecer. Agora, você como mestre tem uma frase de um revolucionário que o José Marchi, ela falava de que você tinha que plantar uma árvore, você tinha que ter um filho e escrever um livro. Né? O senhor já plantou uma árvore muito grande na capoeira que chegou até nós, até por a capoeira. Né? Então, é uma árvore muito importante. Você também tive muitos filhos da capoeira, né? Muitos alunos. Graças a Deus, cara. E também você já escreveu livros, né? Mas agora mesmo eu quero falar um pouco com você dos seus filhos na capoeira. E especialmente de um que é como o meu avô na capoeira, que é o mestre Madonna, né? Que é o mestre Soldado. O Soldado foi um talento extraordinário. Ele era um capoeirista excepcional. Inclusive, ele não começou capoeira comigo. Ele começou num outro grupo lá de Fortaleza, mas ele foi a Brasília atrás de mim para poder treinar comigo. Porque ele me conhecia lá do Ceará e ele sabia da capoeira que eu jogava na época. E ele gostava muito e ele era muito impressionado com aquilo. Quando eu me mudei para Brasília, voltando de volta do Ceará para Brasília, ele foi para Brasília para treinar comigo lá. Aí ele passou uns 2 anos comigo, treinando diretamente comigo em Brasília. E depois ele foi para Tocantins. Tocantins é um estado lá do Brasil novo. Na época o estado tinha sido recém-criado. Foi criado em 1988. Quando foi no ano de 1990,
o soldado foi para Tocantins, foi procurar emprego e trabalhar lá. A mulher dele na época já morava lá em Tocantins, já tinha encontrado espaço e conseguiu estar. Aí ele começou um trabalho em Tocantins já com a Terreiro, em 90. Que idade que ela tinha? Ele? Ela tinha que idade? Acho que uns 30 e poucos, né? Uns 35 anos, 38 anos, ele era bem novo. Mas ele começou um trabalho em Tocantins e foi um trabalho extremamente forte, importante. Ele passou uns 3, 4 anos dando aula lá, mas nesse tempo ele plantou uma raiz muito grande, muito forte lá em Tocantins. E ele já tinha dado aula lá em Fortaleza para muitos alunos deles que hoje são mestres, como o Auricélio, né, o próprio Madonna. Ele já tinha começado esse trabalho lá antes mesmo dele ser formado por mim, né? E em Tocantins, o trabalho que ele começou se tornou muito forte. Eu fui o tempo todo para Tocantins desde o início. Fui de carro, fui de avião. Na época tinha uns aviões que iam para lá, que era um avião de um único motor. Um monomotor, aqueles pequenininhos. Sabe? Você ia balançando, eu ia nesses aviões para lá. O pessoal morria de medo. Não vou morrer hoje não. Aí, enquanto o avião estava indo, eu me sentava lá no meio da bagagem, que a bagagem fica junto, né, com os passageiros. Aí eu sentava ali, tinha uns lugares para... Aí eu dormia, mas era uma viagem complicada para ir para lá. Hoje, para você ter uma ideia do impacto do trabalho do soldado no Tocantins, logicamente eu estive o tempo todo junto. 70% da capoeira do estado de Tocantins pertence à nossa raiz. Saiu da nossa escola, são grupos que se formaram a partir do nosso trabalho. E quem plantou esse trabalho lá foi ele, foi o soldado. Ele era muito grande capoeirista, um grande capoeirista e uma pessoa de uma inteligência extraordinária. Eu gostava muito dele, foi com certeza um dos melhores alunos que eu tive na capoeira. Se não me engano, ele foi o segundo capoeirista que eu formei, soldado. Então, eu tive a Segundo ou primeiro, acho que foi até o primeiro. Eu tive a iniciativa, né, de começar a ensinar a capoeira antes de que o senhor formasse ali, né? Antes disso, a gente na época, quem morava, por exemplo, ele morava lá na Caucaia, né? Caucaia era um distrito de Fortaleza, era um lugar afastado na periferia de Fortaleza. Ali, ele já dava aula e já era um grande capoeirista. Foi lá que você começou também, né? Caucaia teve Auricélio, teve o Madonna, teve, né, o Maradona. Foi um grande capoeirista que ele formou desde essa época. Eu já estive ali. Você esteve lá, né? Como um grupo de pra capoeira. Uhum. Eu fui com o mestre Paludo. Sim, pois o Paludo é um dessa época também. Ele tem muitos estudantes que eu conheci. Quando ele foi para Brasília, o soldado, quando ele foi, o pessoal foi todo para lá, né? Desceu tudo para lá, uns 15. E eles ficaram bem uns 3 meses em Brasília. Não sei nem como é que sobreviveu, né? Eles não queriam voltar, né? Não queriam voltar, não. Queria ficar lá junto com o soldado e comigo, lá em Brasília e tal, mas não tinha como, não tinha meio de vida, né? Não tinha como ganhar a vida ali, era uma cidade difícil, né? Mas o soldado foi um dos grandes capoeiristas que eu formei, com certeza absoluta. Todo mundo que conheceu ele respeita como um dos grandes capoeiristas da história aqui, pessoal. Eu acho que também eu gosto muito da capoeira, por isso mesmo, que a gente é como uma família, né? Se converte em outra família. Eu gosto muito disso, porque até que você não tem que ser do mesmo grupo, né? Não, mas você, por exemplo, tem outro grupo que você conecta muito com eles, vai para suas rodas, e é como sua família da capoeira, né? É verdade. A gente hoje tem, a partir do meu trabalho da Terreiro, nós temos
quase 50 grupos de capoeira que se formaram. Então, imagina o tamanho dessa família. A gente mantém o nosso trabalho, temos hoje uns 20 e poucos mestres que continuam trabalhando juntos dentro da terreira, mas todos os que foram saindo, formando suas escolas, permanecem como parte da família. Eu nunca briguei com ninguém por causa de sair, muito pelo contrário. Se eu puder apoiar para a pessoa crescer e tal. Como esse trabalho, por exemplo, foi uma iniciativa de Madonna junto com o Auricélio e Maradona, né, e esse pessoal, e criaram uma escola com um núcleo que foi originado a partir do soldado, né, e se tornaram um movimento extremamente importante. Nesse mesmo modelo, tem quase 50 grupos que saíram da nossa escola. E todos eles são parte hoje. Hoje existe um desenho, depois eu posso mandar para você, que chama Constelação. É um grupo que todos eles saem da Academia Tabosa. Né? São quase 100 grupos de capoeira. Eu gostaria muito de... Todos eles saíram da Academia Tabosa e se tornaram uma grande constelação em volta de um sol, que a gente bota como um sol, aonde tem a Academia Tabosa como centro e que todos esses grupos se tornam parte dele. Né? É muito legal. Então, nós já falamos disso da árvore que o senhor plantou, que todos os grupos plantaram, né? Até chegar até hoje em dia. Nós já falamos um pouco dos seus filhos na capoeira e agora do livro, né? E você vem pro México para apresentar o seu livro, né? De capoeira. Sim. Aqui no terceiro encontro de camaradas. Pois é. O livro é uma busca de estudar as influências que durante 400 anos que a capoeira tem, todas as influências que foram sendo importantes para que a capoeira chegasse até hoje no formato que ela está. Porque quando a gente vê uma capoeira hoje e vê uma capoeira que existiu, por exemplo, nos quilombos, qual a relação que tem entre elas? Não dá para saber. Mas os quilombos foram a gênese, foram o início. Então tem que enxergar o caminho que essa capoeira percorreu para chegar onde nós chegamos hoje. É isso que é o livro, esse último livro meu trata. Você tem que conhecer o seu passado, né? Sim, você tem que conhecer para poder entender, por exemplo, qual foi a influência que teve as maltas? As maltas do Rio de Janeiro. As maltas deixaram um legado. Qual é esse legado? A primeira estrutura que tinha um mestre, que tinha uma proposta, que tinha uma identidade, ou seja, o primeiro grupo de capoeira para mim foram as maltas. Né? Depois surge a influência da Bahia, que bota na capoeira a alma da capoeira, que é o berimbau. Quando a Bahia introduz o berimbau, a capoeira muda completamente a sua áurea, a sua proposta. Ela cresce no sentido de se tornar uma coisa mais tranquila, mais autopreservada, porque no Rio, em Recife e em outros lugares que tiveram capoeira, os capoeiristas se combatiam muito e acabavam se autodestruindo. A Bahia, quando introduziu o berimbau, fez com que as pessoas se unissem em torno de uma proposta muito mais tranquila. Por exemplo, na beira do cais da Bahia, existia uma capoeira que era feita ali enquanto esperava o navio chegar para ser descarregado, e as pessoas que ficavam na beira do cais esperando eram capoeiristas, ficavam jogando. Isso foi o cenário onde o mestre Valdemar da Liberdade foi muito presente. Ele ficava tocando berimbau. E não podia se machucar. Por quê? Quem se machucava era uma força a menos para carregar o navio. Então todo mundo se preservava, entendeu? Fazia um jogo de tal maneira que ninguém se machucasse. Tudo isso constrói uma capoeira autopreservada, que a gente joga, mas não se mata.
entendeu? Às vezes se acerta, mas se preserva, né? Aprende a conviver. Isso nasceu na Bahia. Então, essa história toda é o que eu exploro nesse livro, que chama Todas as Raíces de la Capoeira, em espanhol. Já uma versão espanhola. E que a gente vai poder discutir um pouco sobre esse fenômeno que é as influências que foram construindo a capoeira. Quando a capoeira vem para o ambiente urbano, o que ela trouxe no ambiente rural, o que a influência da capoeira baiana, o que trouxe a questão da vadiação, o que trouxe a questão da capoeira moderna, entendeu? Como que ela foi sendo incorporada dessas novas linguagens para chegar até nós. Que ela não chegaria até nós se ela não recebesse essas influências, entendeu? Isso que é o meu discurso, o meu debate nesse livro, né? E não é um livro de história. História tem data, não sei o que. Eu estou mais preocupado com as influências. Eu não sou historiador, eu sou sociólogo. Sim. Sociólogo analisa, tá? É isso. Então, eu gostei muito dessa entrevista aqui, porque hoje é o dia muito importante, o dia da consciência negra, e também é o dia da Revolução Mexicana. Então é uma coincidência muito boa e que é muito importante. Eu gostei muito de marcar esse retorno das entrevistas aqui com o Mestre Exquisito. E vocês se perguntarão, né? Por que eles estão tomando isso aqui, né? Isso aqui muitos conhecem como mate, mas lá no Brasil vocês conhecem de chimarrão. Chimarrão, né? No sul. Que é uma palavra que tem um significado muito importante, né? Não é somente uma bebida, também tem um significado da liberdade, né? Da gente que lutava da escravidão, então é muito importante isso. Eu gostei muito de fazer essa entrevista aqui com você, Mestre. Obrigado. Então, estou muito feliz de conhecer você também. Eu que agradeço muito. Hoje a gente tem um trabalho que está, esse livro que está sendo lançado aqui, ele já foi traduzido e já foi apresentado. Esse ano já apresentei esse livro na Alemanha, em alemão, na França, em francês, na Holanda, em holandês, em Angola, em português, no Brasil, em alguns lugares em português, agora em espanhol aqui no México. E saber que a gente comemora no mesmo dia a Consciência Negra e a Revolução Mexicana. A Consciência Negra é uma forma de revolução, uma revolução contra o racismo, contra o preconceito, contra a escravidão, contra a exploração, contra a discriminação, contra todas as formas de taxar as pessoas de uma forma negativa ou diferente ou inferior. E a Revolução Mexicana, ela foi exatamente isso. Foi uma luta pela igualdade, pela liberdade, pela independência de um povo. E eu fico feliz de saber que nós temos essa coincidência. Mais uma, né? Que a gente não tinha falado. Bom, um grande dia da Revolução para vocês e grande dia da consciência negra para nossos brasileiros. Tá. Obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Mestre. Falou, tudo de bom você. Obrigado. Felicidade. Valeu, Mestre.